Gênesis capítulo 4. Abra sua Bíblia, seja em versão impressa ou em versão virtual. Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 7. Vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. O texto nos diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu
ia passar ali. A gente sabe que as pessoas que vivem no campo sabem muito bem como é difícil acordar ali de sol a sol, com a enxada, preparando a terra para a semente, esperar a chuva. Provavelmente Caim era uma pessoa que era experimentada nessa questão. E apenas para os irmãos terem uma ideia, a geração de Caim era uma geração brilhante. Os irmãos podem ver aqui no próprio capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo de número 20, ou melhor, 17, todas as realizações tecnológicas que a geração de Caim foi capaz. O texto diz, inclusive, que o primeiro homem a edificar uma cidade na Escritura foi o próprio Caim. Ele, inclusive, a batizou com o nome do seu filho. O nome do seu filho era Enoque. E aí você pensa, você conhece um Enoque bom, não conhece? Nós também tivemos um Enoque ruim. O Enoque da parte de Adão andava com Deus, o Enoque da parte de Caim não andava. Você vê que a geração de Caim era uma geração que tinha um conhecimento assim de lidar com a terra interessante, não é? Aí você vai continuar lendo e você vai vendo no versículo 20 que um descendente de Caim chamado Lameque, que tinha 2 esposas, e aí você já começa a perceber a perversão, não é? Uma dessas esposas, Ada, deu à luz a um homem chamado Jabal. E o texto diz assim: este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Ou seja, a primeira pessoa que pensou numa casa, numa espécie de estrutura na qual nós pudéssemos morar. Talvez antes dele as pessoas tentavam se acomodar ali nas fendas das rochas, nas cavernas, mas aquele homem chamado Jabal foi o primeiro que pensou assim: eu acho que a gente pode construir um outro tipo de lugar para nós vivermos. Aí você vai ver que o seu irmão chamado Jubal, versículo 21, foi o pai dos que tocam harpa e flauta. Quer dizer, ele inventou o instrumento musical, ele inventou os instrumentos de corda, ele inventou os instrumentos de sopro. E, irmãos, é difícil para mim, pessoalmente, escolher o que eu acho mais bonito, a corda ou o sopro. Mas se eu tivesse que escolher um pela genialidade, eu pensaria: quem é que um dia imaginou que de um pedacinho de madeira retangular ou circular, fazendo uns furinhos nele e soprando, você tiraria som? Eu acho o instrumento de sopro uma coisa genial. Eu acho lindo. Por causa desses critérios físicos, não é? E quem foi que inventou isso? O pessoal que veio de Caim. Aí você vai ver que a outra esposa de Lameque, chamada Zilá, o versículo 22 fala que ela deu à luz a Tubal-Caim. E ele foi o pai, ou seja, o inventor daquele de todos os instrumentos cortantes de bronze e de ferro. Ele inventou todas as lâminas que nós usamos para trabalhar com a terra, para trabalhar com madeira. Foi ele que inventou isso. Então eu acredito, irmãos, que quando Eva pensou em Caim, Eva pensou em Caim como alguém que, por causa das suas habilidades, por causa dos seus talentos, era uma pessoa moralmente boa. E esse texto nos ensina que Deus capacita os homens a serem criativos justamente porque eles são criados à imagem de Deus. Nós temos um pouquinho não da essência do nosso Criador, mas nós refletimos a existência do nosso Criador porque o ser humano é capacitado. Agora, quem era Abel? Era apenas um pastorzinho de ovelha. Caim era o brilhante, Caim era o genial, Caim tinha domínio das questões da criação. Mas o que o texto diz que ele não dominava? O versículo 7, irmãos, quando Deus conversa com Caim, diz assim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Vejam, irmãos, os homens são capazes de dominar todo tipo de habilidade, todo tipo de talento, todo tipo de dom espetacular. Para cada coisa boa que você sabe fazer, tem alguém que sabe fazer muito mais rápido, muito melhor e muito mais bonito. E eu penso muito nisso na questão de comida. Quando eu aprendi a cozinhar, e eu fazia comidas que eu considerava gostosas, vinha minha mãe, por exemplo, e me apresentava uma comida que, além de gostosa, estava bonita. E tem gente que sabe, né, cozinhar gostoso, mas não sabe cozinhar bonito. Mostrar ali aquela apresentação. A gente sabe que as pessoas têm dons diferenciados, mas isso quer dizer que elas são moralmente boas? Mas isso quer dizer que elas são aceitas por Deus? Então,
Eva encontrou o Senhor em Caim, mas não em Abel. Por quê? Porque aparentemente Caim era visivelmente mais desenvolvido, mais inteligente, mais capaz. E a sua família deu origem a todo tipo de coisa que até hoje se usa. Afinal de contas, a gente usa instrumento de corda, instrumento de sopro, machadinhas, lâminas, e nós habitamos em casas, não é? Tudo isso começou, irmãos, com a geração de Caim. E eu quero perguntar a você nessa noite. Você é acostumado a pensar na orientação do coração das pessoas com quem você se relaciona? Os seus amigos são pessoas que são aprovados por Deus? E sabe como é que nós podemos ter a certeza de que Caim não era? Quando eles foram apresentar os seus frutos, as suas ofertas ao Senhor, o texto deixa muito claro que o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E aí eu queria perguntar para você. Às vezes a gente gosta de algumas pessoas que Deus reprova. Qual é o impacto da aprovação de Deus nos relacionamentos que nós temos? Por que às vezes a gente gosta de algumas pessoas que Deus não aprova as suas condutas? O que a gente vê nessas pessoas? Que comunhão a gente tem com elas? A gente percebe que existe uma diferença. Nós somos capazes de enxergar Deus em pessoas que não são de Deus. E por que a gente faz isso? A gente se impressiona. A gente olha para as pessoas e pensa, ela canta bem, ela fala bem, ela se comunica bem. Mas isso quer dizer que ela é uma pessoa aprovada por Deus? Esses dias eu assisti um filme, irmãos, e nesse filme, é um filme antigo já, é que quando eu assisto um filme eu nunca lembro do nome. Às vezes eu passo despercebido. Mas eu me lembro que numa determinada cena do filme, tinha lá dois personagens conversando, duas mulheres, e passa um homem assim na frente delas. E elas duas fitam o homem. Aí uma fala assim, nossa, esse homem é tão bom. Ela não usou a palavra interessante, ela falou assim, não, ele é bom, ele é bonzinho, olha que homem bonzinho. E a outra falou assim, mas como é que você sabe? E a resposta que ela deu foi assim, você já viu uma pessoa bonita, má? Ele é bonito, ele é lindo. Pessoas bonitas não são más. Ah, se você soubesse, né? Mas é exatamente isso que a gente às vezes pensa. É uma pessoa tão boazinha. Quantas vezes, por exemplo, você não se surpreendeu com alguma notícia do tipo assim, lembra do fulano? Então, não está mais na igreja. Saiu da igreja. Abandonou a igreja. Mas fulano cantava tão bonito no louvor. Mas fulano cantava no coral. Mas fulano era uma pessoa que tinha uma didática assim tão bonita na hora de falar. Vocês estão percebendo, irmãos? Fulano usava as palavras de uma maneira tão boa. Ele tinha coisas tão bonitas nele. O que isso quer dizer? Como Eva, irmãos, nós passamos a ter um relacionamento com os homens de uma maneira que representa aquilo que aconteceu antes disso. Lembrem-se, tudo isso aconteceu por quê? Porque um dia o homem caiu, a voz de Deus foi falada e o homem foi se esconder. A partir disso, todo tipo de ação humana é uma maneira de demonstrar, é uma maneira de provar que nós estamos tentando nos esconder de Deus. E a primeira coisa que muda é o nosso senso ético. Bom não é aquilo que é aprovado por Deus. Bom é aquilo que eu gosto, que me faz feliz. E tem algumas coisas no livro de Gênesis que me empolga até, irmãos. Eu sei que é duro a gente falar quando a gente não tem muito tempo, mas eu queria só que vocês pensassem comigo numa coisa. Desse momento da história onde a gente está, até o momento em que Deus se cansou de tudo isso e resolveu derramar águas, que é o famoso episódio de dilúvio, não é? Se passaram 2 capítulos. Nós estamos no 4. Deus anuncia o dilúvio no 6. Os irmãos se lembram por que o dilúvio foi derramado? Deus chegou à conclusão que o homem já não tinha mais nenhum desejo bom no coração dele. E sabe como é que Deus teve certeza disso? Vá lá para Gênesis 6 e você vai perceber nos primeiros 2 versículos o motivo. Gênesis 6, a gente está no 4, vá para o 6, versículos 1 e 2.
Veja lá. Como se foram multiplicando os homens na terra. Eles nasceram filhas. Veio dos filhos de Deus que as filhas dos homens eram o quê? Formosas. Ou seja, os filhos de Deus começaram a olhar para as filhas dos homens e observaram que as filhas dos homens eram o quê? Formosas, bonitas. Aí você pode falar, mas então quer dizer que todas as mulheres que temem ao Senhor são feias? Não, irmãos. Mas alguma coisa mudou nesse processo. Se você lembrar do motivo pelo qual Eva comeu do fruto que ela não poderia comer, qual é a motivação que o texto bíblico dá para isso? Gênesis capítulo 3, versículo 6, vai nos dizer o quê? Vá lá. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz lá. O texto diz assim: vendo a mulher que a árvore, ou seja, a árvore que ela não poderia comer, não é? Vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer, era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, o que aconteceu? Tomou do fruto e comeu. Então, viu, mulheres, é uma coisa que eu costumo lembrar sempre. Adão não comeu primeiro, tá? Quem comeu o fruto foi Eva. Ela comeu, diz o texto, e deu para Adão. Ok? Isso não quer dizer que a queda foi culpa de vocês, não, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é, a primeira pessoa que começou a mudar de ideia com relação a isso aqui foi Eva. E a partir daí ela convenceu Adão. E é exatamente aí que eu queria chegar. A Eva olhou para Caim e pensou, aqui está diante de mim uma pessoa brilhante que serve ao Senhor e que é do Senhor, mas porque os critérios que ela usou para isso já começaram a ficar errados lá atrás. Ela olhou para a única árvore do jardim que ela não poderia comer e ela gostou. E é exatamente isso que eu quero que os irmãos entendam nessa noite. Os nossos olhos, irmãos, são enganosos. E nós somos levados ao pecado justamente pela questão do atrair. Todas as coisas que nos fazem cair são aquelas que nos atraem, que nos seduzem de alguma maneira. Então a gente acaba caindo exatamente por causa disso. E o convertido não pode ser guiado pelo que ele enxerga, irmãos. Vejam como é interessante. O pecado foi uma coisa visual, não é? Mas a palavra de Deus diz, por exemplo, o seguinte: bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Jesus disse isso para Tomé, não disse? Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Perceba que a fonte da convicção do Filho de Deus não é o que ele vê, mas é o que está revelado. A nossa confiança, irmãos, a gente não crê que a Bíblia é correta porque ela dá certo, tá? A gente não crê que a Bíblia é correta porque a gente pode ver coisas boas fluindo dela. Inclusive, não são poucas as pessoas que às vezes pensam assim: a partir do momento que eu comecei a ficar mais firme com Deus, parece que a minha vida ficou mais difícil. Ao mesmo tempo, você vê outras pessoas falando assim: olha, minha vida está tão boa, eu não tenho problema nenhum, meu time nunca perde, as coisas sempre dão certo, meus boletos estão sempre pagos. A pessoa crê em Deus? Não crê. Aí o crente olha para tudo isso e pensa: mas peraí, o ímpio está vivendo melhor que eu. Claro, o ímpio se dá melhor com o mundo maldição. O ímpio se dá melhor com o mundo amaldiçoado. Caim era provavelmente mais talentoso, irmãos, justamente porque ele sabia que ele estava lidando com um mundo que não estava no seu pleno estado. É por isso que ele foi ser lavrador. Agora, esse é o primeiro aspecto que eu queria mostrar. Nós não podemos nos relacionar, irmãos, com os olhos. Nossos olhos são reflexo do nosso coração pecaminoso. E aí nós vamos para a segunda e última parte do texto. A oferta. O texto diz, veja, que no fim dos tempos, Caim trouxe um fruto da terra. Eu sei que algumas pessoas, quando contam essa história, parece que Deus não aceitou por causa do seguinte: que aí Deus pegou lá a oferta de Caim, viu um negócio totalmente bagunçado, feio, aí ele olhou aquilo lá e pensou: não, eu quero de Caim, porque Caim está bonitinho, ele botou um lacinho na cabeça do cordeiro, ele entendeu?
Às vezes a gente vê as pessoas contando essa história e a gente parece, não, a impressão que deu foi que Caim fez um papel de presente bonito e ele colocou lá enfeites, colocou um cheirinho e aí ele colocou, ao passo que Caim trouxe apenas um negócio e colocou em cima da mesa. Irmãos, não é isso. Como a gente acabou de ver, a família de Caim era brilhante. A família de Caim era inteligente, eles manipulavam bem. Provavelmente a oferta de Caim estava muito mais bonita do que a oferta de Abel. Justamente porque a oferta de Caim era um fruto da terra, eram maçãs, eram trigo, eram bananas. Provavelmente ele colocou ali no altar a coisa mais linda que poderia se ver. Mas tem um detalhe nessa história que passou despercebido. Deus não gostou. E aí eu pergunto para você, por que Deus não gostou? E aí eu vou dizer uma coisa para você. Eu disse no versículo 2 que Abel foi um pastor de ovelhas e Caim foi um lavrador, certo? A profissão deles, irmãos, às vezes você pode pensar assim, então quer dizer que Deus gosta mais do pastor do que das outras pessoas? Não, não é isso. Mas eu creio piamente que a profissão que eles escolheram, a maneira de lidar com a criação que eles escolheram, tem muito a ver com a visão de Deus que eles tinham. Sabe por quê? Porque veja uma coisa comigo. O que a gente sabe é que Caim trouxe o fruto da terra uma oferta, versículo 3, e o versículo 4 diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aqui entenda bem o que o texto está dizendo. O que o texto afirma no versículo 4 é que Abel pegou o primeiro fruto. Ele não pegou o melhor, ele pegou o primeiro fruto. Ele pegou o primeiro cordeiro que nasceu e deu. Aí, o que isso aponta, irmãos? Isso aponta para o seguinte fato. Deus gostou da oferta de Caim? Não gostou. Deus gostou da oferta de Abel? Gostou. Por quê? Eu quero que os irmãos lembrem de uma coisa comigo. Quando o homem pecou, ele descobriu que ele estava nu. E ele fez ali uma vestimenta de folhas para ele, correto? Mas quando eles foram expulsos do paraíso, irmãos, como é que Deus os despediu? Capítulo 3, ok? Versículo 21. O texto diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Aí você pensa assim, lembra da promessa de Deus? No dia em que você comer do fruto, você certamente vai morrer? Lembra? Então, quando quando Adão e Eva comeram do fruto, eles caíram mortos no chão na mesma hora? Não. Mas isso não quer dizer que não teve morte. Onde você já viu essa história de um cordeirinho morrer no lugar dos outros? Entendeu? A relação que se faz? Pois é. Então, o primeiro sacrifício da Bíblia, meus irmãos, quem que fez? Foi Deus. Esse primeiro animalzinho que morreu para dar a sua pele para Adão e Eva é a primeira coisa que a gente encontra na Bíblia em termos de redenção. Deus estava mostrando como ele se relacionaria com o povo. Então, de posse dessa informação, o que Abel foi ser? Pastor de ovelhas. Ou seja, ele sabia, ele vivia de tal forma que ele compreendeu que o Deus que os havia expulsado do jardim do Éden, os expulsou de maneira justa, e ele merecia que toda vez que nós nos relacionássemos com ele, nós tivéssemos então que ter em mente uma ideia de substituição. Esse aqui está morrendo porque eu devia morrer. Aquele animalzinho está morrendo e derramando seu sangue, mas eu é que estou sofrendo a maldição. A oferta de Caim era resultado de uma vida em que simplesmente se vivia gozando dos privilégios que o mundo oferece. Mas a oferta de Abel expressava uma ideia de que não, nós estamos aqui vivendo nesse mundo por graça, nós é que deveríamos morrer. E é exatamente daqui, meus irmãos, que vem o padrão de ofertas que Deus exigiu do seu povo lá no livro do Êxodo, do cordeirinho de 1 ano, aquela coisa toda. Porque a primeira pessoa que fez isso, antes de haver qualquer lei, foi Abel. Sabe o que isso significa? Que quando o texto diz no versículo 4 que o Senhor se agradou da oferta de Abel, não foi apenas da oferta. Veja o que o versículo diz. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Quer dizer, a oferta de Abel era uma maneira de Abel demonstrar quem ele era. Assim como a oferta de Caim era uma maneira de se aproximar de Deus de uma maneira diferente.
Abel se relacionava com Deus, compreendendo a necessidade de redenção, de derramamento de sangue e principalmente de morte. E Caim vivia como se a morte nunca fosse acontecer. Foi por isso que Deus se agradou do sacrifício de Abel e não se agradou do sacrifício de Caim. Mas o que tudo isso tem a ver com amizade? Simples, irmãos. Quando Caim percebeu que Deus não gostou da oferta dele, qual foi a reação dele? Versículo de número 5. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. O que aconteceu então? Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Caim ficou bravo com Deus, porque Deus não gostou da oferta dele. E aí ele foi conversar. O texto diz, no versículo 6, que o Senhor foi lá falar com ele. Você está bravo por quê? Por que o seu semblante descaiu? E aí Deus dá a solução. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas se você proceder mal, o pecado está na sua porta. E quem é que deve dominar o pecado? Você. Irmãos, o que Caim fez? Dominou o pecado? Não, ele foi lá e matou Abel. E essa, irmãos, é uma palavra que eu tenho para você, que é extremamente séria. Você deve ter amigos descrentes por aí. Você deve se relacionar com pessoas descrentes. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Se você é convertido, se você é uma pessoa lavada pelo sangue de Jesus, você é totalmente diferente dos descrentes. E a maneira que você vive é uma maneira totalmente diferente da vida dos descrentes. Sabe por quê? Porque, primeiro, se você é crente, você sabe que existe um dia no qual a morte vai chegar para você. Viver de maneira consciente em relação à morte, irmãos, não é viver de maneira pessimista, não. Mas é viver de maneira sábia. Um dia você vai se encontrar com o Rei dos Reis. E você tem que se preparar para esse dia. Você acha que os descrentes estão observando e considerando o aspecto da morte que existe no mundo onde eles vivem? Pode ter certeza absoluta que todas as pessoas descrentes, todas as pessoas que não foram lavadas pelo sangue de Cristo, quando pensam na morte, quando pensam em reconciliação, quando pensam em reconciliação com Deus, não estão imaginando que esse é um aspecto que compete a eles. Eles estão vivendo, ganhando seu dinheiro, vivendo seus prazeres, porque eles têm certeza absoluta que a mesma terra que os está servindo hoje, continuará servindo para o resto da vida. Agora, você que é um filho de Deus, você não pode viver dessa forma. Porque você sabe muito bem que se existe um Deus, e esse Deus está aqui, e esse Deus é santo, esse Deus tem um problema sério com as pessoas que não consideram a existência dele. E aí nós percebemos, irmãos, a interpretação que o Novo Testamento dá a esse evento aqui. Sabe por que Caim matou Abel? Vá lá para a primeira carta de João. Primeira carta de João, versículos 11 e 12. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 11 e 12. Diz assim o texto: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? João diz assim: porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. Percebeu? Caim matou Abel, irmãos, porque Caim não foi aceito por Deus e Abel foi. Esse foi o motivo. E se você ler o versículo anterior, que é o versículo 10, o texto vai dizer assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Sabe o que é amor nesse contexto aqui? É quando você for interpelado por uma pessoa aceita por Deus, você aceitar o que ela tem a dizer para você e mudar o seu caminho. É quando você receber um conselho de uma pessoa que ama o Senhor e está preocupada com a sua vida, aceite isso, porque isso é amor. Nós vivemos num mundo onde amor é simplesmente se relacionar bem com todo mundo.
Só que tem um detalhe que impede o bom relacionamento nesse mundo. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que no mundo que nós vivemos aqui, polarizado, quem sabe você pensa assim, hoje é difícil ter amizade, porque primeiro as pessoas vão perguntar em quem que a gente votou, né? Se a gente votou nesse aqui, a gente é inimigo do que tem nesse aqui. Mas eu quero dizer para você que esses dois extremos no espectro político são exatamente a mesma coisa. Sabe por que eu sei isso? Porque tanto na ideologia esquerdista quanto na ideologia direitista, existe um aspecto que une esses dois. E sabe que aspecto é esse? É o ódio pela igreja. O cristão não é nenhum e nem outro. Nenhum dos dois. O cristão é aquele que diz para o mundo, sabe quem que vai salvar o mundo? Não é esse candidato aqui, nem esse aqui. É Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio resolver o problema da nossa maldade. Irmãos, sabe como é que você vai fazer esquerda e direita se unirem? Quando todos eles estiverem prontos para falar mal, sabe de quem? Da gente. Dos filhos de Deus. E todos os seus amigos descrentes são exatamente a mesma coisa. Se você é uma pessoa dita, amada, porque você é aquele que proporciona a elas festa e diversão e comida boa, saiba de uma coisa, isso não é amizade. Porque na primeira oportunidade que eles tiverem de difamar você pela conduta de vida que você leva, porque você está querendo viver para Deus e eles não, a primeira coisa que vai ocorrer entre vocês é um afastamento e um ódio. O convertido se relaciona assim. Eu quero a aprovação de Deus. Então eu quero perto de mim quem está aprovado por Deus. Mas pastor, então como é que a gente vai se relacionar com os descrentes? Faça exatamente o que Deus fez para Caim. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas se você proceder mal, quem é que está à porta? O pecado. O seu desejo, falando do pecado, é contra ti. Mas a quem cumpre dominá-lo? A você. Então, essa é a nossa mensagem para o mundo. Percebam, irmãos, os descrentes vão dominar a tecnologia, os descrentes vão dominar a maneira de se relacionar com o meio ambiente. Eu acho muito curioso isso. E aqui eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo essa semana. Nessa onda aí de protestos da Amazônia e tal, a região do Mackenzie, lá em São Paulo, que é onde eu estava estudando nessa semana, irmão, se vocês virem aquelas ruas lá na sexta-feira, vocês vão ficar impressionados com o tanto de estudante que tem, de pé ou sentados nos barzinhos, fumando, bebendo e fazendo todo tipo de coisa. É um negócio maluco. Maluco. Quem é que está liderando hoje todas as campanhas em prol da Amazônia? É gente crente? Não é. Qual é a consciência das pessoas descrentes quando elas querem salvar a Amazônia? Irmãos, é muito interessante, porque daí no sábado, quando eu fui embora, eu estava passando ali com a minha mala, sabe o que você mais via no chão? Bituquinha de cigarro, latinha. E eu fiquei pensando, porque eu gosto muito de discutir essas coisas com a Lorena. Fala, todos esses caras aqui que estavam sentados, bebendo, fazendo barulho até tarde, jogaram tudo no chão, esses caras são os primeiros a postar no Facebook deles alguma coisa contra o governo atual e contra as queimadas da Amazônia. Mas estão tudo ali jogando coisa no chão. Não dá para entender isso. O mundo que nós vivemos é um mundo que separa as pautas. Eles dizem assim, por um lado eu quero viver a vida que eu quero, mas por outro lado eu não quero que queime a Amazônia. Por um lado eu quero ser uma pessoa de consciência, eu gosto dos pobres, eu quero dar comida para os pobres, mas o que eu faço com o meu corpo é problema meu. Irmãos, esse tipo de visão não é a visão que o Senhor tem do nosso mundo. E não é a visão que Deus tem da gente. Então não adianta você chegar aqui com uma oferta bonitinha, que nem que Caim fez, e preparar tudo certinho. Está aqui, Senhor, é para o Senhor isso aqui. Deus quer muito mais do que a sua oferta. Deus quer a sua vida. Deus quer se agradar não somente do que se oferece, mas da vida que você leva. E para que você viva de maneira diferente dos filhos do maligno, do capeta, você tem que considerar o aspecto da morte. É preciso considerar a necessidade de perdão, de redenção, de derramamento de sangue, de arrependimento. E essa é a nossa mensagem, irmãos. Por fim, fique com essa aplicação, uma só hoje. Nós falamos que a igreja é a comunhão dos santos. Sabe o que os santos têm em comum? Desejo pela purificação do seu corpo, do seu ser e das suas vontades.
As pessoas que andam ao seu redor têm exatamente os mesmos interesses? Porque, olha, de comida todo mundo gosta, crentes e descrentes. De praia e sol todo mundo gosta, crentes e descrentes. Mas só tem um tipo de gente que é capaz de negar as próprias vontades se elas forem contrárias aos princípios eternos e revelados de Deus, que são os crentes. Esse sou eu? Esse é você? Esses são os amigos que estão com a gente? Ou será que nós queremos amigos apenas que nos lembrem que devemos viver à vontade e cada um cuida do seu? Percebam, irmãos, sabe qual é o ponto fraco de quem vive assim? Sabe qual é o ponto fraco de quem quer viver e deixar viver? É que quando você encontra uma pessoa que vive diferente de você, você quer matá-la. Porque o estilo de vida dela automaticamente denuncia o seu. Os filhos de Deus que estão ali tentando casar de maneira certa, estão convivendo no meio de outros que estão simplesmente curtindo a vida e os seus prazeres. As pessoas que estão querendo ser santas não vão para todos os lugares. São aqueles que são os chatos, que vão olhar e vão pensar, não, lá eu não vou, isso eu não faço. Como é que o mundo reage a essas coisas? Olha lá o radical, olha lá o fanático, olha lá o antissocial. E um dia me perguntaram isso. Mas então todo crente tem que ser antissocial? Eu digo, não. Todo crente tem que odiar o pecado. Por que você quer se relacionar com gente que quer praticar o pecado? Não entendo. Por que a gente faz tanta questão de estar nos mesmos lugares que eles? Inclusive, quando eu era adolescente, eu quero encerrar com essa, porque essa é... Um dia, confrontaram uma menina, na época que eu era adolescente, que gostava muito de ir nessas baladinhas, na época que existia a Zog aqui em Itapeva. Perguntaram para ela, por que você gosta tanto de ir na Zog? A resposta dela, é porque eu vou lá evangelizar. E pela expressão aqui dos irmãos, eu acredito que ninguém acreditou nisso, né? Na época nós também não acreditamos. Mas sabe do que as pessoas que a censuraram foram acusadas? Falta de amor. A menina está lá pregando o evangelho na casa noturna, vocês não estão deixando? Poxa vida. Esse é o mundo que a gente vive, irmãos. Deixa ela fazer o que ela quiser, se ela está feliz, por que vocês vão censurar ela? Irmãos, amor não é viver e deixar viver. Amor é reconciliação com Deus. Se você é o tipo de gente assim, não me toque, não venha falar comigo, não quero saber. Pense uma coisa. O destino de pessoas como essas é exatamente o que Deus fez com Caim. E sabe o que Deus fez com Caim? Deus não amaldiçoou Caim com a morte, nem com uma doença degenerativa. Deus amaldiçoou Caim com a seguinte maldição: ele seria errante pela terra, não teria residência fixa. Essa foi a maldição. E eu gosto muito de pensar nisso como um reflexo da vida da pessoa sem Deus. Ela está errante por aí. Ela está pesquisando qual é o melhor lugar para ela viver, qual é a melhor coisa para ela fazer, qual é a melhor profissão que ela tem, onde que eu vou ser feliz. Pessoas que estão assim não encontraram a felicidade até agora e nunca vão encontrar, a menos que se reconciliem com Deus. Você conhece alguém assim? Olha, eu vim aqui porque eu quero ver como é que é. E eu me lembro que um dia um menino me perguntou isso. Ele falou assim, ô João, o que a gente tem que fazer mesmo para fazer profissão de fé? E aqui me perdoem, irmãos, porque tem hora que o sangue de Cristo fala mais alto, né? Eu disse assim, bom, se você quiser fazer a profissão de fé na minha igreja, me responda uma coisa antes. Por que você quer fazer sua profissão de fé? Aí o menino respondeu assim, não, porque eu fui já da igreja faz tanto tempo e eu nunca fui membro, e um dia estava me perguntando por que eu sou membro, por que eu não sou membro. Eu acho que eu quero ser membro da igreja. Aí eu disse, o que você espera que você vai conseguir aqui na igreja que você ainda não achou? Irmãos, a conclusão dessa história é que esse menino desistiu de fazer a profissão de fé. Sabe por quê? Porque ele imaginou que a partir do momento que ele pisasse na igreja e a gente
fizesse ali o ritual com ele, ele iria, como se diz, ia cair uma varinha de condão assim na vida dele, um passinho de mágica, e a vida dele ia ser perfeita. Eu vou ter tudo que eu quero, eu vou ter tudo que eu sempre sonhei. Esses são os Caíns que estão andando por aí, errantes. Eles já foram para cá, já foram para lá, já foram para aqui, já foram para lá. Até agora eles não se encontraram. Mas essa é a maldição que Deus dá para o homem. Vai continuar andando para sempre, até que ele chegue finalmente ao verdadeiro problema. O problema é que ele ouve a voz de Deus e se esconde. Irmãos, nós somos os Abéis dessa geração. Nós somos aqueles que dizem para as pessoas o que elas têm que fazer. Nós devemos nos relacionar assim com as pessoas, redentivamente. Não é uma questão de amor e aceitação, é uma questão de reconciliação. Que Deus ajude você e a mim a provarmos da reconciliação nos nossos relacionamentos de amizade. Não passe por cima de aspectos espirituais. Se você conhece alguém que está ali bravo porque Deus não o aprova, conduz essa pessoa à verdadeira razão do problema dela. Seu problema é que você não para em lugar nenhum, não para em profissão nenhuma, não para em coisa nenhuma. O seu problema é que você está tentando saciar sua fonte de fome, de desejos, no lugar errado. O único lugar que você pode ir para fazer isso é o altar de Jesus Cristo. É a confissão de redenção e arrependimento. Sem fazer isso, você vai ficar andando para sempre e não vai chegar em lugar nenhum. Que Deus abençoe você e a mim, em nome de Jesus. Amém.